Olá, meus amores! Hoje vamos estudar um pouco sobre as características do som. Nas últimas aulas, nós aprendemos o que era som, como ocorria a formação das ondas sonoras, e hoje vamos estudar as características que definem esse som. Por que que o ruído de uma abelha é diferente de um ruído que um cachorro faz? Ou o som que o gato emite é totalmente diferente do som que um pássaro emite. O que faz com que instrumentos musicais tenham características diferentes? Cada um imita um som diferente. Por que que isso ocorre? O que há nessas vibrações provocadas pelos sons que fazem com que há diferenças na sonoridade, ou seja, nas características desse som? A acústica é a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. A partir de agora, vamos conhecer e estudar um pouquinho sobre eles. As principais características que distinguem um som de um outro são três: tom, intensidade e timbre. Vamos observar aqui, nós temos aqui uma moça cantando e temos um rapaz cantando. Ambos são cantores. Utilizam a sua voz como forma de expressar suas músicas, suas composições. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som, considerando a sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações são mais lentas, ou agudo, quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, a voz das mulheres e das crianças é mais aguda, ou seja, as meninas, as crianças, as mulheres, as senhoras, ela tem um timbre de voz mais agudos, totalmente diferente dos homens. Os homens, geralmente, eles possuem uma voz mais grave, tá? Por quê? Devido à característica das cordas vocais masculinas. Por quê? Os homens e as mulheres têm características diferentes, principalmente relacionado às cordas vocais, onde ocorre a produção da fala. Nos homens, essas cordas produzem um som mais grave e nas mulheres um som mais agudo. Então, se nós escutarmos uma música, vamos saber diferenciar se esse som ele é produzido por um homem ou por uma mulher, devido à característica da produção da voz, tanto da mulher quanto do homem. Então, quando eu falo de tom, eu estou me referindo a se essa característica desse som ele é grave, ou seja, tem vibrações mais lenta, mais pausadamente, ou se ele é agudo, mais alto, mais rápido. Uma outra característica do som é a intensidade. Quanto maior a intensidade, maior é a onda de propagação do som. Lembra? O som ele provoca ondas e essas ondas elas se propagam, ou seja, elas se espalham no ar. Também pode ocorrer se espalhar na água. Então, aqui, olha só, temos dois exemplos. Eu tenho aqui uma caixa de som bem grande, né? E aqui ao lado, eu tenho uma caixa de som pequenininha. Se nós observarmos aqui, olha só, a propagação dessas duas ondas. Eu tenho uma onda de cor amarela e tenho uma onda sonora de cor lilás. Meio rosadinha, né? Puxando mais para o lilás. Se vocês forem comparar, qual vocês acham que é da caixa amplificada? É essa amarelinha ou essa lilás? Lembrando que a intensidade é quanto maior a intensidade, maior vai ser a onda. Então, qual das duas caixas eu vou ter uma maior intensidade de som? O que vocês acham? Vamos analisar? Então, se eu digo que quanto maior a intensidade, maior é a onda, para me ter um som bem alto, eu vou precisar de uma caixa maior, amplificada. Então, essa caixa aqui, ó, ela produz um som com uma onda, olha só,
bem maior que essa ondinha aqui lilás. Já essa outra caixinha de som, ela emite também o som, só que não tão alto como essa caixa amplificada. Então, ó, a formação da onda dela vai ser menor do que a formação da outra. Se nós observarmos, olha só, vai bem aqui em cima, ó, bem em cima a propagação do som, porque tem horas que vai bem alto o som. Já a outra, olha só, ela não chega lá em cima. Por quê? Porque uma está emitindo um som muito maior, porque ela é maior, ela é amplificada, ela é grande, então ela vai produzir um som maior. Então, quando eu me refiro à intensidade do som, eu estou me referindo à onda, à propagação. Então, eu sei que essa caixa grande aqui, ela vai chegar esse som muito mais longe do que essa outra caixinha aqui. Lembra? As ondas elas se propagam no ar. Então, quanto maior for a propagação, a intensidade do meu som, mais longe esse som vai conseguir alcançar. Se eu tenho um equipamento que produz um som mais baixo, esse som não vai chegar no mesmo local que essa outra caixa de som vai produzir. Então, intensidade tem a ver com o quê? Com a onda do som, a propagação. Quanto mais alto, maior a intensidade, maior vai ser a propagação do meu som. Então, ele vai chegar muito mais alto e no local muito mais distante do que a outra caixa. E o tom? O tom é o que nos permite distinguir a natureza da sua fonte. De que forma? Os meios de propagação do som, ele emitem tons diferentes. Então, olha só, vamos observar, nós temos aqui um violino, uma guitarra e uma bateria. Todos eles emitem o mesmo som? Não. Por quê? Porque os meios de propagação deles são diferentes, tá? Quando eu me refiro aqui ao violino, eu tenho aqui, olha só, ele utiliza uma varetinha para passar aqui nas cordas do violino. E o espaço, o tamanho de propagação desse som é menor. Agora, se eu observar a guitarra, eu tenho mais cordas, né? E o espaço de propagação do som é totalmente diferente. E a bateria, muito mais ainda diferente. Aqui eu não tenho cordas, mas eu tenho aqui sons que são emitidos, olha só, nesses instrumentos. Quando ele pega e começa a bater em cada parte da bateria, vai emitindo um tipo de som diferente. Então, o meio de propagação deles aqui é diferente, o que vai me permitir distinguir, diferenciar a natureza desse som. Então, a gente consegue distinguir, diferenciar só no ouvir. Se nós ouvirmos uma bateria tocando, nós vamos saber que é uma bateria, devido ao modo, a maneira e a propagação que esse som está sendo emitido quando o sino está batendo na bateria. O mesmo ocorre com a guitarra. Nós conseguimos identificar esse som e entender de onde está vindo esse som. A mesma coisa ocorre com o violino. O tipo de som que cada um vai emitir é totalmente diferente, porque é um tipo diferente de instrumento e ele está sendo produzido de forma diferenciada. Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por uma pessoa diferente. Eu tenho duas pessoas e a gente pega a mesma música e pedimos para essa pessoa cantar essa música. Conforme essa pessoa canta, se nós conhecemos e ouvimos a voz dessa pessoa, nós conseguimos identificar a pessoa que está cantando. Da mesma forma, quando nós tocamos e pedimos para outra pessoa cantar. Por quê? Porque tem o quê? Sonoridades diferentes. O tom, o timbre é diferente. E a mesma coisa ocorre com os instrumentos. Por quê? Porque os instrumentos eles vão ter formatos diferentes e conforme o formato eles vão emitir um tipo de som. Tá? O meio que está sendo ali propagado o som,
que é totalmente diferente. O meio de propagação aqui do som da guitarra são as cordas. E o meio de propagação do som aqui, olha só, é quando ele